Aleluia, aleluia, meu Deus. Ai, o Senhor é lindo. Ele já começou a fazer, amados, desde a primeira música. Amados, nós precisamos nos manter conectados desde o começo, sabe? A gente não precisa depender do ministro falar para a gente se concentrar e orar, não precisa. Desde o começo, quando a gente pisa aqui dentro, onde a gente encontra a congregação, encontra os irmãos, o Senhor já começou a se mover. Aliás, Ele se move dentro de nós e Ele já vem conosco. Amém? Se tiver um só aqui, um filho, que já nasceu de novo, o Espírito já está aqui, o Espírito Santo já está aqui. E já começou a se mover. Então, quando a gente chega, sabe, a gente já tem que chegar conectado. Porque você acredita que quando você chega ali, um falar, um seja bem-vindo do diácono, você pode ser tratado em algo. Sabia? Um sorriso. Mas a gente precisa estar conectado, senão a gente não percebe. Amém? Aleluia. Graça e paz. Tá bom o som, amados? Tá bom o pessoal do som aí? Glória a Deus. É porque esse negocinho aqui, né, é esquisito, né? Amém, glória a Deus. Para quem já está conectado lá no canal do Telegram, já viu o tema de hoje. O tema de hoje é como ser guiado, para você que não sabe. Como ser guiado pelo Espírito. Aleluia. Sabe, amados, esse tema é uma matéria do Rema, com várias aulas, 7 aulas, se não me engano. É 7, gente? 7 ou 8? Não lembro, 7. E assim, longe de mim querer colocar aqui tudo aquilo que a matéria fala, tudo aquilo em como ser guiado sobre esse tema. Longe de mim, eu não conseguiria, porque se são 7 aulas lá no Rema, quem sou eu em uma noite? Só que hoje é uma noite, sabe, dos filhos se despertarem para a importância de ser guiado. Amém? Semana passada, quem estava aqui, nós falamos sobre o homem em 3 dimensões. E está tudo interligado com a noite de hoje. Está tudo. E semana que vem ainda vai ter, glória a Deus, mais uma parte em outro tema. E eu também estou com muita expectativa para a semana que vem. Mas hoje eu vejo como uma noite da gente se despertar. Porque talvez vocês que já fizeram Rema, tem gente aqui graduada já. Eu já aprendi isso aí, eu já sei de cor e salteada, essa era a minha matéria preferida. Eu, particularmente, amo esse tema. Amo. Gosto muito. E talvez você que já é graduado no Rema pode pensar, isso aí eu lembro, isso aí eu tirei 10. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Mas, o que foi? Tá. Paciência, gente. Vamos chegar lá. Tá bom? Tá fazendo barulho, mas não, né? Não, ok. É ao vivo, gente. Glória a Deus. Não ali, mas aqui é ao vivo. Então, talvez você, como eu confesso que eu já algumas vezes já parei e pensei, esse tema eu já conheço. Gente, já aconteceu comigo, tá? Se vocês nunca aconteceram, glória a Deus, então foi só eu. Mas esse tema eu já conheço. Mas, amados, a palavra de Deus, ela é viva. Sempre tem algo novo. E não é uma palavra nova, nem algo inventado novo, não. É a mesma palavra, mas às vezes o mesmo versículo, ela te pode trazer aquela palavra rema. Aquela palavra rema, aquela que, sabe, te desperta para algo. E como ser guiado é algo muito importante para os filhos. Porque é essencial, é básico na vida do crente. Porque senão, se a gente não aprende, se a gente não entende a importância de ser guiado pelo Espírito, sabe, a gente, como eu já falei uma outra vez, às vezes a gente, sabe, bate com a cara na parede, toma um monte de decisão errada e não entende, Senhor, por quê? Poxa, mas eu aprendi que agora eu sou herdeiro, que agora eu posso tudo, que agora eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E por que as coisas dão errado? Porque às vezes o Senhor quer falar, o Senhor quer nos dirigir, o teu Espírito quer nos dirigir, e às vezes a gente não está nem aí, nem reconhece a voz. E aí às vezes toma a decisão errada e às vezes anda, sabe, totalmente diferente daquilo que Ele gostaria. Ele tem planos e propósitos para a nossa vida. E os planos dele são melhores. A gente sempre fala isso aqui. Acho que todo mundo já até decorou Jeremias 29:11. Porque os planos dele são melhores, são os planos sempre de fazer, sabe? De trazer bem, de não trazer dano nenhum, de trazer o fim que a gente espera. Só que, para a gente conseguir entrar no plano dele, a gente tem que saber ser guiado por ele. Senão a gente vai de acordo com o nosso sentimento,
E semana passada, para quem estava aqui, quem não estava, eu vou relembrar, talvez a maioria que já saiba, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Mas, acima de tudo, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, a gente precisa andar na direção do espírito, não na direção do corpo, nem na direção da alma. Até porque a nossa alma, né, como eu disse semana passada, a nossa alma ainda está sendo renovada pela palavra. Ela está sendo renovada aos poucos. Tanto que às vezes a gente precisa cantar músicas como essa, que tudo vai bem com a nossa alma. Porque quantas vezes, amados, talvez vocês pensem assim, mas o ministro não passa por isso. Amados, quantas vezes? Já teve vezes eu vim aqui e se dependesse do meu corpo e da minha alma, eu não queria nem estar aqui. Se dependesse da minha alma, eu estava em outro lugar, eu estava quieta, eu não queria falar com ninguém. Mas glória a Deus que eu não vivo pelo que a minha alma fala, pelo que a minha mente pensa, eu vivo pelo meu espírito. E glória a Deus. E sabe, eu cheguei aqui, a primeira música, às vezes a gente pensa assim, a música é rápida, é só para animar, é nada. A música rápida tem palavra cantada também. Amém? E a primeira música, eu lembro, a primeira música, pum, eu já desarmei, o Espírito já desarmou a minha alma, acabou. Imagina se eu tivesse ficado em casa naquele dia. E sabe, eu sei que acontece com várias pessoas, porque a nossa carne não vai querer vir, não vem. E a nossa alma, dependendo da situação que a gente está passando, porque existe o dia mau e às vezes a gente não está bem mesmo. Né? A gente não está perfeitinho sempre. Eu estou sempre bem, agora eu entendi, eu tenho o Espírito Santo, estou super bem, agora todo dia eu estou bem, nada me aborrece. Não, amados, claro que não. Tem dia que algumas coisas acontecem e a gente não fica bem. Mas a gente não vive. A gente não pode basear nossa vida nesses dias que a gente não está bem. Porque aí, nesse dia que a gente não está bem, a gente lembra que a gente é um espírito. E o nosso espírito, aleluia, no nosso espírito, habita o Espírito do Senhor. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Aleluia. Onde Ele nos ilumina direto no nosso espírito. Amém? Tem alguém aqui que não estava semana que vem? Semana passada? Semana que vem. Alguns, né? Ok, não vou. Mas, enfim, não dá para a gente repetir, tá? Mas a gente precisa lembrar que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, e nós não podemos ser guiados nem pela nossa alma, nem pelo nosso corpo, ok? Isso aí da semana passada a gente precisa lembrar. Não podemos ser guiados pelo nosso corpo, nem pela nossa alma. Nós somos guiados pelo nosso espírito. Amém? Lá na Bíblia você vê que muitas vezes onde fala coração, está falando sobre o espírito do homem. Só que, por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Que eu não ia falar, mas vou falar. Eu já ouvi pessoas dizendo, enganoso é o coração do homem. Só que esse enganoso é o coração do homem é lá no Antigo Testamento, quando o homem ainda não tinha o espírito recriado. Então, realmente, o homem que não tem o espírito recriado, o espírito dele pode enganar ele, pode levar ele a fazer coisas erradas, porque o espírito dele está morto. Então, de fato, para esse homem que ainda não tem o Espírito de Deus habitando nele, ainda não nasceu de novo, de fato, o coração dele pode ser enganoso. Então, quando fala, é lá no Antigo Testamento. Hoje, para quem é nascido de novo, para quem tem o Espírito Santo habitando dentro do teu espírito, não é mais enganoso. Pelo contrário, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, que nos guia. Amém? Aleluia. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E lá no versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que a gente está abrindo aqui? Porque talvez você pode pensar, mas será que é importante mesmo? Não sei, vai que ainda tem alguma dúvida de ser importante. O versículo 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se você é filho, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Para quem é filho, precisa ser guiado. Depende dessa direção. Eu dependo totalmente da direção do Espírito. Eu estou aqui hoje ministrando, mas a palavra que eu estou ministrando não é minha e eu dependo totalmente da unção do Espírito. Totalmente. Se dependesse de mim, talvez não sairiam algumas coisas.
Porque é Ele que faz aqui, a palavra é dele, a unção disponível nessa noite é dele, é tudo dele. Inclusive os dons são dele também. Ele manifesta em nós, mas através de nós. Mas, enfim, nós que somos filhos, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Sabe, quando a gente nasceu de novo, tem alguém aqui que é visitante? Algum visitante? Seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui. Então, quando a gente nasce de novo, eu não sei se vocês lembram, se todos aqui já nasceram de novo, se não, hoje você pode nascer de novo hoje, amém? Mas, para quem já nasceu de novo, que sabe, talvez vai lembrar, quando a gente nasceu de novo, nada aconteceu espetacular, nada aconteceu. Você chegou em casa, você aceitou Jesus, veio aqui na frente, alguém orou por você, você fez a oração da salvação, você foi para casa e nada mudou. Nada mudou, o seu cabelo não mudou, o seu rosto não ficou, embora todo mundo diga que a gente fica mais bonito depois que nasce de novo. Glória a Deus, pelo menos o pessoal diz, tomara que seja isso mesmo. Mas assim, nada muda externamente, nada muda. Mas ninguém tira a convicção de você que você agora é crente. É ou não é? É isso, é o Espírito de Deus testificando com o teu espírito que você agora é filho. É isso que acontece, que o versículo 16 fala. Ninguém tira essa convicção. Se alguém falar, como é que você sabe? Não, agora eu sou. Agora eu me converti. Agora eu sou crente. Agora, você até quer mudar. Você agora quer mudar, você quer. Pelo menos eu comigo é assim, eu queria fazer tudo diferente. Aí a minha líder fala, calma, Andréia, calma. O Senhor vai tratando tudo devagarzinho. Calma, não se desespera. Eu queria mudar o mundo. Eu queria agora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar aqui. Calma. Por quê? Porque agora você tem convicção que você é filho, agora você é crente, agora tudo mudou, mas externamente nada mudou. Mas o Espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Ninguém tira essa convicção. Amém? E amados, essa mesma convicção a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Existem várias formas, a gente vai chegar lá, mas primeiro a gente precisa entender a importância de saber ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso espírito que hoje é recriado, que hoje recebe a luz do Senhor, porque é a lâmpada dele. Então, antes de tudo, a gente precisa entender a importância disso. A gente precisa desejar. Amados, a gente precisa desejar ser guiado em todas as decisões, da mais simples à mais complexa. Porque a gente toma decisões diversas na nossa vida. Uma decisão simples de pegar um Uber ou pegar um ônibus. São decisões simples. Mas sabia que o Espírito pode te guiar? Pode te guiar para coisas simples. Porque o interesse do Senhor é que a gente seja bem-sucedido em tudo. O interesse do Senhor é que se a gente tiver a opção de pegar um ônibus que vai quebrar e um outro que vai chegar mais rápido lá, é o interesse dele sim que você pegue o outro e não o que vai quebrar. Ah, mas é muito simples, o Senhor vai ficar parado para prestar atenção nisso? Vai, amados. Porque Ele se importa com tudo na nossa vida. Ele quer cuidar de tudo. A questão é que às vezes a gente só quer envolver o Senhor quando o negócio é grande ou quando o negócio é assim, ai meu Deus, agora esse negócio aqui está delicado, eu não sei o que fazer, Senhor, o que eu faço? Só que a gente não foi treinado. Se a gente não ouve o Senhor, se não está acostumado sempre tá em comunhão com Ele, ouvindo a voz dele, sendo guiado por Ele nas decisões pequenas, quando vem uma decisão grande que fala, Senhor, e agora? O que eu faço? De repente a gente nem presta atenção ou não ouve, porque não foi treinado. Não teve o espírito treinado. Sabe, amados? Isso acontece. Claro que acontece, muito. Eu falo por mim, já aconteceu muito. E aí, na hora que o negócio está sério, aí eu envolvo o Senhor e falo, Senhor, o que eu faço? Só que nas coisas pequenininhas, do dia a dia, eu nem perguntei o que ele achava. Sabe? E assim, eu ouvi uma pessoa, uma vez na ministração, a pessoa falou, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Porque, amados, eu estou falando isso, mas nem sempre eu entendi assim, não. Nem sempre. E eu confesso que não foi logo que eu aprendi a matéria, como ser guiado, que eu entendi, de fato, que eu tenho que envolver em Deus em tudo na minha vida. Porque aí eu ouvi essa ministração, a pessoa falou assim, eu não lembro as palavras dela, mas resumindo, Deus é o dono da nossa vida, Jesus se entregou por nós, Ele morreu, Ele passou por tudo aquilo para que eu hoje tivesse uma vida abundante, não é isso que Ele fala? Ele veio para que a gente tenha vida e vida abundante. Não foi? Ele veio para que a gente tivesse uma vida boa, tivesse saúde, andasse bem sucedido em tudo. Aí Jesus passou aquilo tudo para agora
eu não perguntar nem o que ele acha de como eu vou fazer, de que eu não devo fazer. Não interessa, aí é comigo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é sério? É sério? Ele fez tudo por nós. Ele transformou a nossa vida à medida que a gente permitiu que ele entrasse. Aí ele entra, aí a gente agora nasce de novo, e agora a gente entende, mas as decisões são minhas, tá? Quando for importante, aí eu pergunto. Parece assim, nossa, é pesado, mas é verdade. As coisas simples, sabe que a gente pode, Senhor, sinalzinho verde para namorar essa pessoa? Aí a gente não envolve, às vezes, no início do namoro. E aí depois, lá na frente, ai, Senhor, o que é que eu faço agora? De repente, o Senhor queria dirigir lá no início do namoro. Sabia? Solteiros aí. Recebe aí, solteiros. E a gente precisa envolver o Senhor nas decisões simples. Decisões que parece que, assim, não, mas isso aí eu acho que não, Deus nem vai ligar para isso. Ele liga, sim. Porque Ele é o maior interessado da gente ter uma vida boa. Uma vida que a gente não vai dar com a cara na parede, que não vai tomar decisão errada, que não vai se arrepender. Decisões boas, até nos nossos negócios. Quando a gente fala em ser guiado, as pessoas pensam assim, está falando de ministério, nas coisas da igreja. Não, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Decisões relativas a trabalho, relativa a namoro, sabe? Relativa a tanta coisa, relativa a curso, eu faço agora, não faço, eu abro um negócio agora, não abro. Porque o Senhor, Ele não só tem o interesse de dizer o que fazer, mas Ele quer te dizer detalhes. Ele quer te dizer quando, Ele quer te dizer como. Ele tem interesse em direcionar em tudo. Amém? Vamos abrir lá em João, capítulo 16. Desculpa. Eu esqueço que eu tenho um microfone aqui agora. Senhor, meu Deus, me ajuda. João, capítulo 16, versículo 13. Amados, uma dica. Antes da gente ler, uma dica. Quinta-feira é quinta de ensino, certo? Toda quinta é quinta do saber. Quinta é um culto onde ele é voltado mais para o ensino. Que se você, sabe, tiver sedento de aprender mais, anota, amados. Vocês não sabem assim, o quanto é importante, sabe, a gente anotar para assimilar coisas. Eu tenho coisas anotadas de cultos. Eu estava vendo um dia desse, estava olhando minhas anotações. Tem culto do pastor lá do 2000 e não sei quanto, lá na reta, tenho anotado. Eu precisava anotar. Quando a gente anota, a gente assimila. Eu não estou falando que você tem que fazer, não. É só uma dica, tá? Isso é muito bom. Que todo culto seria bom, mas quando é ensino... São coisas, é ensino, o nome já diz, é ensino. Então você está aprendendo. Amém? E, amados, só abrindo um outro parênteses, tem poder também em culto de quinta, tá? Porque o poder está na palavra. Amém? Porque às vezes a gente pensa assim, culto de ensino, então não vai ter aquele negócio, levanta, às vezes não tem. Mas o poder está na palavra. Amém? A palavra é ungida por si só. E o ensino tem uma unção poderosa. Amém? Aleluia. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 13 de João. Aliás, amados, João 14, 15, 16, se vocês lerem em casa, eu sugiro que leiam, ele fala muito sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Mas nós vamos só falar no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aleluia, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que lindo. Talvez você não preste atenção, às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente lê rápido, aí a gente lê, tá vendo? Entendi, ela queria falar que porque ele guia a gente. De fato, ele guia. Aqui é um guiar, essa palavra guiar já tem relação à parte de ensinar mesmo, como o Espírito Santo como professor. Mas eu queria que a gente salientar aqui na segunda parte. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabia que não é interesse do Senhor pegar os filhos de surpresa? Não é. O interesse do Senhor é comunicar sim. Sabe quantas coisas, às vezes ele está mostrando, ele está dando uma nota, fica ligado. Aí você, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Aí tem que vir alguém de fora, às vezes tem que vir um profeta para falar aquilo que o Senhor já está, te alertando um tempão, fica ligado nisso, olha aquilo ali, olha aquela amizade ali. Aí você, isso é coisa da minha cabeça, olha, eu estou implicando com fulano.
Aí alguém vem de fora e fala aquilo que você já está careca de ouvir. Eu sei porque já aconteceu comigo, gente. Aí você está lá, aquela voz falando, olha, aquela amizade ali. Olha, não, isso é coisa estou implicando com a menina. Não, isso é implicância. Isso é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Aí vem alguém de fora para falar aquilo que você já está careca de ouvir, mas que você achou que era da sua cabeça. Amados, quando a gente tem comunhão com o Espírito do Senhor, quando a gente está sempre em comunhão com o Senhor, ouvindo a voz dele em coisas pequenas, quando ele dá o alerta, a gente vai saber, isso é do Senhor. Peguei. Amém, amados? Hoje, os filhos, hoje na nova aliança, não somos guiados por profeta. Nós somos guiados por dentro, pelo Espírito de Deus. Porque hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito, na verdade, a gente leu aqui, ele hoje habita dentro de nós. Na antiga aliança, não habitava, amados. Na antiga aliança, o Espírito vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, para algo. E naquela época, cada um com uma função específica. Naquela época, os profetas eram os responsáveis por receber a direção do Senhor e falar para o povo, por ser a voz de Deus para o povo. Naquela época, o Espírito Santo por dentro ainda era só uma promessa. Hoje, aleluia! Aleluia! Hoje a gente não precisa mais ficar em mistério. Hoje em dia o Espírito habita dentro de nós e não tem interesse nenhum em esconder mais nada da gente. Aleluia! Amém? Então, amados, quando vier um profeta, e amados, o profeta é uma bênção. Só que você não é guiado por ele. Quando o profeta vier para falar algo, ele tem que testificar com o que o Espírito já falou por dentro. Porque se você é nascido de novo, o Espírito já te deu uma nota e às vezes vem o profeta para confirmar aquilo que você ainda não se ligou. Aí, quando o profeta fala, você fala assim, testificou, é de Deus, é isso aí, o Senhor já falou isso comigo. Isso aí, confirmou. Mas às vezes não. Então, não precisa dar um fora no profeta porque o que ele falou não tem nada a ver? Não. Às vezes, de fato, eles falam umas coisas que não tem nada a ver. Mas aí não falou, não tem nada a ver para aquele momento, coloca na prateleira, deixa lá, entendeu? Não precisa dar fora, nada disso. Deixa lá. De repente, entendeu? Mas a gente não é guiado por profeta, ok? Somos guiados pelo Espírito de Deus. Quem é filho é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Então, ele não quer, sabe, deixar nada assim, escondido pra gente. Mistério. Quando fala assim, a pessoa falou em mistério, eu sei, eu entendo. Às vezes a pessoa fala, quem falou em línguas, falou em mistério. Eu entendo, de fato. Quando a pessoa está falando em línguas, a gente não está entendendo. Mas, quando a pessoa fala em línguas, ela está edificando a ela mesma. Se ela for falar alto na igreja, ela tem que interpretar, porque senão as pessoas não entendem. Mas isso é para um outro tema, um outro dia, amém? Sobre batismo no Espírito Santo. Mas, aproveitando, a gente não está falando sobre batismo no Espírito Santo, não. Mas se você não é batizado no Espírito Santo, deseje isso, amados. Se você, mas eu não sei se é, não sabe se é, procura saber. Chama, tem ministros aqui para te ensinar, para te direcionar, participa do curso Novos Membros, tira dúvida, mas não perde isso, não deixa passar. Se você ainda não sabe, procura saber, aprenda, mas não perde essa oportunidade. Amém? Só uma propaganda do orar em outras línguas, não podia deixar passar. Aleluia! Aí, ainda em João, capítulo 10, nós vamos abrir versículos, amados, é culto de ensino, a gente precisa aprender. Amém? João, capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Vocês estão lembrando de algo? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. As conduz, olha, as guia. Aleluia! Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Aleluia! Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Aleluia! Amado, isso aí está falando da gente. Quem é a ovelha aí? Aleluia! Nós temos um pastor aqui na igreja local que também nos direciona, glória a Deus. E temos o supremo pastor, o pastor de pastores. Aleluia! E nós seguimos porque ouvimos e reconhecemos a voz dele. Como a gente vai reconhecer a voz dele?
Tendo intimidade com Ele, porque a gente só reconhece a voz quem a gente tem intimidade. Eu dei esse exemplo aqui semana passada, sobre reconhecer a voz. Se alguém aqui que eu não conheço me ligar e falar, oi, é a Andréia da igreja, oi, aqui é fulano. Hã? Quem é você? Eu sou aquela irmã. Oi, tudo bem? Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Agora, se minha mãe me ligar e falar, oi, André, não precisa nem falar o nome. Oi, André, oi, mãe, porque eu tenho intimidade. A gente só reconhece a voz de quem a gente tem intimidade. Então, antes de tudo, a gente precisa ter intimidade com o nosso Pai. A gente precisa ter intimidade com o Espírito dele. E ele habita dentro de nós, amados. Amados, o Espírito Santo, ele é lindo, ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, ele está conosco o tempo todo. Jesus falou que ia, mas que ia enviar um outro consolador, que ia estar conosco todos os dias. E ele está conosco onde a gente vai. Ele está o tempo todo, a gente vai, ele está ali, ele está disponível, ele quer conversar, ele quer falar com você, ele quer te ouvir. Mas aí a gente não ouve, a gente não fala, e a gente passa a vida, passa o dia e vai vivendo e nem liga para ele. Ou às vezes só liga quando está aqui. Aí a gente começa a cantar Espírito Santo, aí lembra dele, e ele ficou o dia todo comigo, com você. Mas a gente precisa ter intimidade para reconhecer a voz dele. Amém? E a gente precisa desejar, justamente para não quebrar a cara na parede, amados. Amém? Vocês entendem? Estão conseguindo pegar a importância disso, a importância de estar perto. Olha, vamos abrir lá no Salmo 32. Fala sobre isso também. Gente, é muito legal. Eu amo isso aqui. Aliás, eu amo a palavra, é linda, fala sério. Aleluia. Salmo 32, no versículo 8. Aleluia. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aleluia. Sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia. Sob as vistas dele, ele nos dará conselho. Uma vez eu vi também alguém dando um exemplo de eu confesso que eu não tinha prestado atenção até alguém falar. Sob as minhas vistas é perto. A gente tem que querer estar perto dele o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. Mas a gente precisa reconhecer essa presença e estar perto e querer esse conselho. Sabe, porque lá em Isaías 11 diz que ele é o espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de entendimento. É esse espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, é esse espírito que habita dentro de nós. Aleluia, o espírito do Todo-Poderoso. E ele quer nos dar conselho. Conselho, imagina, amados. Tomar decisão. Amados, se a gente às vezes pede conselho de amigo natural, e glória a Deus, porque a gente tem amigos tementes ao Senhor, glória a Deus que a gente pode pedir conselho, não é problema nenhum. Mas imagina receber conselho do Espírito do Senhor. Aleluia, que coisa linda. Amados, a gente vai errar bem menos. Eu quero errar bem menos. Mas para isso a gente precisa estar perto. Sabe, amados, de repente você está pensando agora, Andréia, mas você não sabe, eu errei, eu tenho errado, eu às vezes erro, amados. Só se coloca na posição de volta. E sabe, ele está disponível o tempo todo. Ele está disponível, às vezes, por mais que a gente ignore a voz dele, às vezes, e a gente ignora, eu sei que a gente faz isso. Ele está ali disponível, ele é um Deus de amor. Ele está ali disponível para você voltar e falar com ele a hora que você quiser. Aleluia, com livre acesso. Ele está ali, fala, filho. Eu estava esperando há muito tempo por isso. Sabe, como aquela parábola do filho pródigo. O pai se alegra, o filho está lá, mas isso aqui. O pai não quer nem saber. Ele quer o filho de volta. É assim o nosso Deus, um Deus de amor, amados. É isso, aleluia, glória a Deus. E a gente tem que desejar, sabe, querer e aprender a receber conselho direto dele. Amém. Aí no versículo 9, olha só. Não sejais como o cavalo ou a mula, meu Deus, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. É forte isso, né? Mas é que às vezes o Senhor está falando, a voz está direcionando para fazer isso, e a gente está lá, igual mula empacada. Vai, eu estou contigo. Ai, eu tenho medo. Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu sou tímida. Vai. Ou então, às vezes, fala, não vai. Mas eu acho que eu quero que o meu coração não vai. Mas o meu coração não vai. Mas eu estou tendo paz ou não estou tendo. Se você tem dúvida, você não tem paz. Amém? A palavra diz que a paz é o árbitro do nosso coração.
Sabe, quando a gente... Andréia, beleza, ok, estou começando a entender. Então, a gente tem que ouvir a voz do Senhor, mas aí eu estou ouvindo uma voz, e aí eu acho que é dele. Tem paz? Está tendo paz? Está sentindo aquela paz em tomar decisão? Não sei, então não está tendo ainda. Então não pode tomar decisão. Se não sabe, não toma decisão. Se está na dúvida, não toma decisão. Enquanto não tiver certeza, não tome a decisão. Amém? Aleluia. Então vamos para as formas da gente ser guiado. Aleluia. Antes de tudo, primeiro de tudo, a gente é guiado pela palavra. Amém? É a nossa base, amados, é a nossa base. Se alguém vier e falar assim, eu tive uma direção do Senhor, eu ouvi, o Senhor falou comigo, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e aí o negócio está totalmente fora da palavra. Não é de Deus. A palavra é a base. Porque às vezes, amados, pode ter. A palavra fala que existem várias vozes. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, de repente, você pode sair daqui querendo tanto. Entendi, eu quero ouvir a voz, Opa, tem um monte de voz solta aí, ó. Aí vem uma voz, tem nada a ver com a palavra. Descarta, não tem nada a ver com o Senhor. Amém? Segunda forma da gente ser guiado. Aleluia, pelo testemunho interior. O que é isso? André, o que é testemunho interior? Amados, o Espírito do Senhor habita dentro de nós. E, embora aconteça assim, algumas pessoas são guiadas em alguma coisa, por alguma visão, pode acontecer, mas é muito raro. Essa forma espetacular que às vezes as pessoas procuram de ser guiado é raro. A forma normalmente que acontece é pelo testemunho interior. Já ouviu alguém falar? Não sei se você já ouviu, mas eu lembro que no meu início da caminhada, as pessoas falam assim, eu tive uma nota. Que nota é essa, gente? Eu tive uma nota no meu espírito. Que nota é essa? Quando a pessoa fala uma nota no espírito, é porque a gente não sabe explicar. Tem gente que fala uma coisa. Não, alguma coisa me disse. Alguma coisa. Sabe? Aquela sensação, aquela percepção. Pronto, melhor falando, aquela percepção. Sabe, aquela intuição. André, mas intuição, esse negócio não é de Deus, não. Se você tem um espírito recriado, é de Deus, sim. Porque o teu espírito é recriado. A não ser que seja da sua mente, mas é diferente, a gente sabe. Sabe por quê, amados? A nossa mente não é recriada. E se ela não estiver renovada, ela não vai falar a mesma coisa com o espírito. À medida que a gente vai renovando ela vai se alinhando com o espírito e esmurra o corpo. Mas até lá, ela não é renovada. Ela vai sendo aos poucos. O espírito não. Então a gente percebe. Sabe, a gente tem aquela sensação. E acontece isso com Paulo, lá em Atos. Sabe, quando ele está lá no barco e ele fala, eu vejo que vai acontecer isso e isso, que a gente pode sofrer isso, a gente pode perder vida, pode perder... Lembra disso? Eu acho que eu anotei aqui. É bom anotar esses exemplos? Anotei sim. Atos, capítulo 27. Eu não lembrava o capítulo. Vou abrir lá rapidinho. Só para dar o exemplo melhor. É bom. Aleluia. Glória a Deus. Amados, se você quer conhecer mais desse tema, faça o rema. Vai ter uma matéria toda detalhada para você. Hoje é só para deixar com água na boca. Aleluia. E para aprender, claro. Glória a Deus. Atos capítulo 27, versículo 9, eu acho. 27. Versículo 9, isso mesmo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo não viu nada, amados. Ele não estava vendo com os olhos dele. Ele estava percebendo, ele estava tendo aquele testemunho interior de que algo ia acontecer. E como eu disse, como a gente leu lá, sabe, o Espírito ele quer nos revelar. Às vezes a gente percebe. Sabe, eu já vi, amados, às vezes até o ímpio lá fora tem uma intuição. Poxa, fulano, não sei não, mas eu acho que aquela pessoa, não namora aquela pessoa não sei, alguma coisa me diz. Às vezes o ímpio cansa de ter intuição. Só que a intuição do ímpio é perigosa, porque ele não tem um espírito recriado. E às vezes pode levar para um outro lado. Mas nós não. Se você tem um espírito recriado, não tenha medo de seguir essa percepção por dentro. Não tenha medo. Sabe, às vezes a percepção está até diferente daquilo que você imagina que é espiritual.
Porque tem uma hora, tem uma outra, em outro momento de Atos, quando eles estão viajando, ele fala que eles foram impedidos pelo Espírito de pregar lá. E talvez quem é muito espiritual vai falar assim, não, isso aí é o diabo me impedindo. Que isso? Eu estou indo lá pregar o Espírito, mas a palavra diz que eles foram impedidos pelo Espírito de ir lá. Daqui a pouco eles iam para outro lugar, mas também o Espírito do Senhor impediu. Mas por quê? Porque eles tinham outra coisa para fazer. Se eu não me engano, na Macedônia. Amém, amados? Então, às vezes, está diferente daquilo que a sua mente imagina. Porque se você lê o texto, você vai... Ou se fosse você passando por aquilo, de repente ia pensar, não, isso não é de Deus não, porque eu vou pregar, como é que eu estou sendo impedido? Isso aí não é de Deus não. Mas se você reconhecer a voz e tiver intimidade, você vai ter convicção que é, e vai obedecer. Porque aí quando Paulo entendeu a direção que era, a palavra diz que ele imediatamente obedeceu e foi. E é assim que a gente tem que ser. Se você é nascido de novo, vou repetir, se você é nascido de novo e tem o Espírito de Deus dentro de você, dentro do teu espírito, não tenha medo de seguir a percepção. Não tenha medo. A não ser que aquilo que você está achando que é de Deus está fora da palavra, está desalinhado com a palavra, está desalinhado com a visão da igreja local quando é alguma coisa da igreja. Não, você, por exemplo, às vezes você tem uma percepção e fala com o pastor. Aí o pastor, não, mas de repente a pessoa chega assim, pastor, olha, eu tive uma percepção assim por dentro, que é para a gente arrancar isso aqui tudo, quebrar isso aqui tudo, deixar liso. E o pastor, que é o cabeça da igreja, o governo da igreja, não, meu irmão, Deus não falou isso comigo, não. Aí não é de Deus, amados. Aí não é de Deus. Porque assim, já estou falando também formas de você saber se é ou não é. Porque é óbvio que a primeira coisa que a gente pergunta, mas como é que eu vou saber se é ou não é? Claro que existe a dúvida, porque existe a nossa mente também pode, óbvio, tem uma vozinha também. Mas aí a gente percebe que se é de Deus ou não, quando a gente começa a usar parâmetros. Está alinhado com a palavra? Não, descarta, não é de Deus. Está alinhado? É alguma coisa relativa à igreja local. Está alinhado com a visão pastoral? Não. Então descarta. Isso da tua cabeça que inventou. Amém? Traz paz, gera fé, traz condenação ou traz edificação? E aí a gente vai colocando parâmetro de acordo com a palavra. Se não tiver, não é de Deus. Agora, se tiver alinhado e aquela percepção, amado, segue, vai embora e obedece. Obedece, porque você vai ter bom resultado. E se você perceber, comigo acontece isso. Às vezes eu fico. Eu tinha essa mania, em nome de Jesus estou melhorando. Da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. E às vezes aquele negócio da minha cabeça. Aí vem alguém lá de longe, fala a mesma coisa que eu falei. Era de Deus, né? Da minha cabeça. Mas o negócio fica martelando, amados. Se está martelando, começa a identificar. Começa, a averiguar, peraí, tem alguma coisa diferente. Tá, essa nota vindo, eu tenho que analisar. Opa, aí você começa a usar esses parâmetros. É alinhado com a palavra, traz paz, gera fé, edifica. Amém, amados? Então é assim que é o testemunho interior. Aquela percepção, aquela intuição, aquele assim, algo me diz que é para eu levar o currículo naquela loja. Aí a pessoa fala, mas fulano, aquela loja ali não está procurando a sua função. Mas eu tenho alguma coisa me dizendo que é para levar. Leva, amados, leva. E porque às vezes não é de acordo com o nosso cálculo. Às vezes a instrução que o Senhor dá é diferente do nosso cálculo. Aí a gente prefere ficar com o nosso cálculo porque a gente acha que sabe mais que o Espírito de Deus. E aí faz do nosso jeito. E aí quebra a cara e fala, mas Senhor... Aí pede, sabe o que acontece? Aí a gente vai, faz diferente daquilo que a instrução falou, e aí a gente pede, Senhor, abençoa. Aí o Senhor falou, não vai para aquele emprego. Não, mas eu estou precisando, não vai para aquele emprego. Amado, se o Senhor falar não vai, Ele vai te prover. Ele vai abrir outra porta para você. Mas se Ele falar não vai. Não vai. Aí você vai. Aí quebra a cara e fala, Senhor, abençoa meu trabalho. Amados, o Senhor abençoa as nossas coisas, mas Ele só vai até um limite, porque não era aquele plano dele para a nossa vida. Amém? E olha, uma coisa que a gente precisa ter o desejo e convicção é de querer entrar no plano dele para a nossa vida. É de querer estar no centro da vontade, nem 1 milímetro para o lado, nem 1 milímetro para cá, mas estar no centro. Porque onde Ele nos colocar é onde vai vir tudo que Ele tem para a gente.
tudo. Sabe, ele é aquela história do futebol, a pessoa joga a bola, mas a pessoa tem que estar lá para poder fazer o gol. E aí Deus toca a bola para você, você está lá perto do gol, mas está fora do lugar onde você era para estar. Ele jogou esperando você ali, você vai lá e tchururu, vira para o lado, pum, perdeu a bola, acabou. Ai, Senhor, o que aconteceu? O Senhor jogou a bola, mas você saiu do lugar onde estava, onde Ele te colocou. Amém? Então, entenderam que a forma é o testemunho interior. A primeira forma, que tem a palavra, o testemunho interior. Amém? Entenderam o que é testemunho interior? Aquela percepção, aquela intuição, aquela nota, aquele sinal verde ou sinal vermelho. Não vai. Não vai. Amém? Outra forma, a voz do seu espírito. O seu espírito tem uma voz, sabia? O nosso espírito tem uma voz. E como eu disse, hoje nós nascemos de novo, temos o espírito recriado. A nossa voz, a gente tem que dar crédito para ela. É diferente daquele homem lá na antiga aliança que o coração dele é enganoso. Hoje, se você é nascido de novo, o seu coração não é enganoso. O teu espírito, pode dar crédito para ele. Pode dar crédito, porque ele é lâmpada do Senhor. Amém? A voz do espírito. Como é que é isso, André? É uma voz... Sabe aquela vozinha? Eu sei que já aconteceu com alguém aqui. Você ouvir aquela vozinha assim, sabe, suave. E você fica, hein? Isso é coisa da minha cabeça? Porque também eu penso, como eu já pensei isso era da minha cabeça. É uma voz suave, aquela voz mansa e suave. A voz do espírito, aquela voz assim que vem de dentro. É uma voz que vem de dentro, sabe? É uma voz assim que você... Estranho. Mas... E a gente precisa ficar ligado. Porque quanto mais treinado o nosso espírito mais a gente vai entender a nossa voz, a voz do nosso espírito. E quando eu falo a nossa voz, amados, é a voz do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Não é a voz do nosso corpo. A voz do nosso corpo são os sentidos. Mas a gente não vive pelos sentidos. A gente vive pelo nosso espírito. Nós somos seres espirituais. Então, a voz do nosso espírito é a nossa consciência. Amém? É a voz da consciência, é a voz da consciência. Agora, como espírito recriado, a voz da nossa consciência é a lâmpada do Senhor. Amém? Aleluia! Você se alegra com isso? A voz da sua consciência não vai mais levar para você para o engano? Não vai mais levar. Porque agora ela é lâmpada do Senhor. Se ela é lâmpada do Senhor, ela te ilumina. Ela ilumina o teu espírito. Ela ilumina você todo. Amém? Quando você esmurra o teu corpo, é teu espírito que está falando, é você. Porque eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Então, quando eu falo a minha voz, é a voz da minha consciência, a voz do meu espírito. Amados, a gente tem que treinar o nosso espírito para poder reconhecer, sabe? Para poder a gente, para a voz dele conseguir, sabe, ser audível ao nosso ouvido, sabe? A nossa alma. Porque a nossa alma é a nossa mente. E ela também tem uma voz, que é a razão. Mas a razão, por mais que seja a razão nossa, a nossa razão nunca é maior do que a razão do Senhor. Amém? Porque às vezes eu sei, a gente tem pessoas que é muito assim, não, porque é a minha razão, porque eu não vou pelo coração, eu vou pela razão. Amado, se você é nascido de novo, o teu coração é lâmpada do Senhor. Então você segue o que o Senhor fala, não o que a tua razão diz. Amém? E olha, com certeza, o Senhor nunca vai falar nada que seja totalmente absurdo a ponto da sua razão. Oh, meu Deus. Até pode, mas você vai ter convicção que é o Senhor e vai obedecer. Amém? E a gente precisa treinar, amados. André, como é que... Ok, já entendi, quero ser guiado, eu não quero mais tomar decisão nenhuma se não for guiada pelo Senhor. Como é que eu treino? Amados, como é que você treina teu espírito? Uma das formas, orando em outras línguas. Por isso que eu disse, se você não é batizado no Espírito Santo, corre para ser batizado. Deseja ardentemente ser batizado, porque você pode ser batizado até na tua casa. Amém? Sabe por quê, amados? Porque a palavra diz que quando a gente ora em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. E quando a nossa mente fica infrutífera, a gente treina mais o nosso espírito e deixa a nossa mente mais inerte. Olha como é que isso é importante. Porque, amados, preste atenção. A gente tem vários canais que a gente recebe informação. A gente tem os nossos sentidos naturais, ouvido, olhos, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a nossa mente capta. A gente tem vários sentidos recebendo informação o tempo todo. Então, se bobear, a gente se basear só por vir ao culto, quinta, domingo, pegar
na Bíblia, quinto e domingo, orar em línguas aqui só quando o ministro fala. O nosso espírito, ele vai estar ficando sensível 2 vezes na semana, 2 horas naqueles dias, e todo o restante do dia da semana, a nossa mente vai estar ali, ó, sendo alimentada pelo mundo, sabe? Recebendo informação o tempo todo do mundo, o tempo todo do mundo, o tempo todo do mundo. E aí depois, quando vier a direção, quando vier aquela direção, vai, faz isso, você está, quê? Porque está, ó, alimentado pelo mundo. Está recebendo informação o tempo todo e treinando o tempo todo a mente a pensar como o mundo. Mas lá em Romanos fala para a gente não tomar forma desse mundo, para renovar nossa mente na palavra. Então, qual é a outra forma da gente treinar o nosso espírito? Meditando na palavra, praticando essa palavra. Essa é a outra forma de treinar o nosso espírito, meditando na palavra. Diariamente, amados, tem que ser um desejo nosso diário. Por isso que eu falo, quando a gente entende a importância, olha, amados, quando a gente entende a importância de ser guiado, você talvez nem precisasse mais entender muito os detalhes, as formas, porque você ia desejar tanto e ter tanta intimidade com o Espírito, que você não precisava didaticamente saber o que é testemunho interior, a voz do seu Espírito, a voz do Espírito Santo, né? Porque isso é didático, amados. Quando a gente é guiado, a gente não fica, agora eu estou sendo o quê? Agora testemunho interior? Não é, não, isso é didática, para a gente entender e aprender. Mas na prática, é a comunhão e a intimidade que quando você vê, você está sendo direcionado. Amém? E aí a gente treina o nosso espírito assim, meditando na palavra todos os dias. Todos os dias, para a gente ser bem-sucedido. Sabe, medita nessa palavra dia e noite. Amém? Para a gente ser bem-sucedido. Quem é o ser humano? Não precisa nem ser crente. Qual é o ser humano que não deseja ser bem-sucedido? Ninguém, amados. A não ser uma pessoa louca, fora de juízo. Todo ser humano, por mais que não seja crente, ele quer ser bem-sucedido. Imagine a gente que tem um espírito, amados, do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, do dono do ouro e da prata, do El Shaddai. O espírito dele habita dentro de mim. Então, como é que eu não vou ser bem-sucedido? A não ser que eu não faça aquilo que ele deseja que eu faça. A não ser que eu não ande conforme ele deseja que eu ande. Como é que ele quer que eu ande? No espírito. No espírito, amados. Aí você fala assim, mas é porque às vezes a gente tem mania de comparar e querer corrigir o pessoal lá fora. O pessoal lá fora, quando eu digo pessoal lá fora, quem não tem o Espírito Santo, quem não é crente, eles não são crentes. Então, eles não têm o Espírito Santo, eles não têm o conhecimento que a gente começa a ter, a partir do momento que nasce de novo. Amém? Porque o Espírito vem habitar dentro de nós. Então, a gente já começa diferente. Não adianta cobrar dele aquilo que a gente antes não tinha. Amém, amados? Até porque, presta atenção, para poder fazer isso tudo que eu estou falando aqui nessa noite, tem que nascer de novo. Sabe por quê? O reino de Deus é um reino espiritual. Não é um reino natural ainda. Ainda não tem o reino natural aqui. Um dia, ele vai reinar e nós vamos reinar com ele aqui na terra. Amém? Um dia. Mas, por enquanto, o reino é espiritual. Ninguém vai entrar num reino se não for alinhado com aquele reino. Ou seja, não tem como o homem natural entrar no reino espiritual. Amém? Tem que nascer de novo do espírito para poder ter acesso a esse reino espiritual. Então, não adianta cobrar da pessoa lá fora. Não adianta. Às vezes, a gente está recebendo uma palavra, estou falando pelo espírito. Às vezes a gente está recebendo uma palavra e está pensando no marido, está pensando no irmão, está pensando no vizinho que falou, quando a palavra é para os filhos. Esse ser guiado aqui é para quem é filho. Amém? Então, fica ligado aqui, é para quem está aqui. Amém? Glória a Deus. Abre comigo lá em 1 Coríntios 14, nós estamos acabando, glória a Deus. Passar rápido. 1 Coríntios 14, aleluia. Ai, glória a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 10. Versículo 10. Só para retificar o que a gente falou. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Aliás, amados, aqui no capítulo 14 está falando sobre os dons, está falando sobre a oração em outras línguas, tá? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Presta atenção. Aqui, eu sei que aqui está falando de outras línguas, mas aqui está falando de voz, está falando de vozes.
ou de línguas, linguagem, mas aqui está falando de vozes. Há várias vozes no mundo, e é verdade. Amados, assim como tem a voz do Espírito Santo, que também é uma forma de ser guiado, a gente já vai falar, existem várias vozes que, sabe, se você ficar desejando ouvir voz, você vai ouvir várias. Então tem que tomar cuidado, existem várias vozes no mundo. Mas a voz que você ignorar é aquela que não vai ter significado para você. Então para e pensa, a gente vai continuar ignorando a voz do Senhor? Porque quando a gente ignora a voz, é como se aquela voz não tivesse significado. Aqui a gente viu, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Eu não sou estrangeira para o Senhor. Eu sou filha. Eu sou filha, sou serva. Amém, amados? Então, não podemos ignorar a voz dele. E sabe que às vezes a gente, apesar de ignorar, como eu disse, o Senhor está lá aguardando, fiel, leal. Vai, meu filho, fala. Mesmo apesar de ignorar. Só que a gente não vai mais fazer isso depois dessa noite, não. Amém? Não vamos mais, não. Porque imagina você, se você é pai, se você é mãe, imagina você, o seu filho te ignorando o que você fala, ignorando a sua voz. Mas já parou para pensar? Acho que você vai bater nele, não vai? Imagina você está falando, fulano, tururu. Já escovou o dente? Ai, ai. Imagina isso. Ai, gente, vai querer bater no filho, com certeza. Quem é você para me ignorar? Eu sou tua mãe. Estou falando contigo, não é assim? Estou falando contigo, não está me ouvindo não, Ana Paula? É assim, não é? É assim. Aí tu imagina o nosso pai, aquele pai de amor, aquele pai que entregou seu único filho para que eu e você fôssemos salvos e tivéssemos uma vida abundante. Sabe, que andássemos em saúde. Aquele pai que nos tirou do império das trevas, nos tirou de uma escravidão, onde a gente só sabia pecar, onde a gente não conseguia dizer não para o pecado. Ele te tirou, ele me tirou dessa situação e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um reino bom, um reino espiritual, onde, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, nós somos mais que vencedores com Cristo. Ele fez isso tudo por nós. E a gente não pode ignorar a voz dele. Porque se a gente não ignora a voz de um pai natural, até você que é casado, você que já não está mais debaixo da asa de pai e de mãe, até você que é casado, se o seu pai ou sua mãe falar, você vai honrar ele e vai, fala, mãe. Às vezes até tadinha, às vezes até velhinha, a pessoa nem dá atenção. Infelizmente, às vezes acontece isso com o idoso. E aí, mas normalmente, um filho que honra o pai e mãe, independente da idade, ele vai dar atenção, ele vai ouvir a voz. Nem sempre vai ser dirigido por aquela voz, porque pai e mãe é falho. Mas o nosso pai espiritual não. O nosso todo-poderoso, nosso pai não. E aí a gente não ignora o pai, a voz do pai e da mãe natural, vai ignorar a voz do pai criador, que deu seu filho por mim. Amém, amados? Isso é muito sério. Então a gente não pode, sabe, vacilar mais nisso não. Até porque, embora ele que tem a voz ignorada, o maior danificado somos nós. Ele tem a voz ignorada, mas quem sofre o dano somos nós, quando tomamos decisão errada que não era para tomar. Quando vai, quando não era para ir. Quando namora, não era para namorar. Quando casa, não era para casar. E aí quem sofre o dano somos nós. E o pai não quer isso. Pelo contrário, o pai deseja que a gente tenha uma vida saudável em todas as áreas, uma vida feliz. Ele é o maior interessado da gente ser feliz, amados. Ele é o maior interessado. E aí, para finalizar, porque não dá tempo de falar tudo, como eu disse, faço rema, aleluia. A gente tem a voz também do Espírito Santo, porque ele também fala, só que é uma voz com autoridade. É uma voz que, quando precisa, ele vem e fala com autoridade. Acontece. Só que, na maioria das vezes, eu vou repetir, a gente falou sobre ser guiado pela palavra, óbvio, o tempo todo, testemunho interior, voz do nosso Espírito, voz do Espírito Santo, visões também, mas é raro, cuidado, isso é raro. E quando vem a visão, amados, quando vem o sonho, eu sei, às vezes a pessoa sonha, mas será? Amados, quando vier um sonho que for uma direção do Senhor, ele vai interpretar para você e vai te dizer por que é. Ele não vai te dar um sonho, como eu disse. O interesse dele é que a gente seja esclarecido. Por isso ele deixou a palavra, para a gente saber tudo o que ele quer de nós. Então, quando ele te der um sonho, não fica, mas esse sonho é o quê? Eu sonhei com isso, será que isso aqui significa isso? Mas ele vai te dar um sonho e ele vai dizer.
É certo, é certo. Quando ele te dá o sonho, você já fica o dia todo, já lembra do sonho, e quando você lembra do sonho, você, é isso. O Senhor está me falando isso. Eu sei que é assim, porque eu já fui, já aconteceu comigo. Mas, na maioria das vezes, todas essas vezes, essas formas que eu falei, a principal é o testemunho interior. A principal é aquela paz que você sente quando vai tomar uma decisão, ou aquela sensação que arranha. Ai, sei lá. Às vezes, amados, a decisão está toda a favor, naturalmente falando, e calculando mentalmente, está tudo a favor. Mas, sabe, aquele negócio arranha. Sei lá, quando eu lembro, me incomoda. Quando eu lembro de tomar essa decisão, me incomoda. Não sei. Mas, fulano, você vai comprar aquela casa? Não sei. Tá, não sei lá. Poxa, mas eu tenho, o valor dá, o empréstimo dá, tudo dá, mas tem alguma coisa me incomodando? Não faça. Não faça. Se não tiver certeza, não faça. Na dúvida, não faça. É simples. Resumindo a noite de hoje, na dúvida, não faça. Amém? Andréia, você quis dizer isso tudo? É porque é simples, porque se você tiver dúvida, não é convicção. Se não é convicção, não é do Senhor, porque no Senhor não há dúvida. No Senhor não há confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus de convicção. Quando Ele fala, Ele fala. Sabe, amados, e o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele quer nos ajudar em tudo. Sabe que ele já te ajuda em tudo, até nas coisas pequenas. Sabe que ele já me acordou. Sério, uma vez, vou dar um exemplo. Uma vez, assim, eu não consigo acordar sozinha, pelo menos ainda não experimentei disso, acordar sozinha sem despertador. É difícil, ainda mais se for muito cedo. E eu lembro uma vez que eu tinha uma reunião de trabalho importantíssima, com um chefão de Brasília que veio para ir para o Rio. Uau! Naquele dia eu estava sem o celular e eu não tinha como despertar. E aí o que eu falei? Senhor, me ajuda, me acorda, Espírito Santo, me acorda, porque eu não vou conseguir acordar. Amados, é sério, a coisa mais linda, eu lembro como se fosse hoje, aquela voz assim, Andréia. Eu abri o olho, mas na hora, eu não tive dúvida não, na hora eu falei, foi ele que me acordou, ele me acordou. Ai, que voz linda, suave, macia, Andréia. Aí eu, nem conheço ninguém que tem essa voz, ninguém. Será que alguém tem a voz parecida? Ninguém tem a voz parecida. Aí eu olhei assim, olhei pela porta e ele me acordou mesmo, na hora certinha. Ele ajuda, amados. Amados, eu quero te motivar a contar com o ajudador em coisas pequenas e ser treinado nisso. Porque quando vier a decisão grande, você vai estar afiado. Você vai reconhecer a voz dele, você vai reconhecer a direção, nada vai tirar, sabe, aquela convicção de você. Mas seja treinado em coisas pequenas. O Ministério de Música pode me ajudar, que a gente está acabando? Pode levantar, igreja, glória a Deus.